O Ministério Javé Shammah traz até você mais uma pregação para abençoar sua vida. A paz de Jesus a todos. E é com alegria que hoje nós vamos dar continuidade à formação que nós estamos fazendo sobre o livro Combatentes na Oração. E o tema dessa noite é Combatentes na Oração de Libertação. E o que seria libertação? O dicionário nos diz que libertação é ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. É pôr-se em liberdade. A liberação de um preso. Talvez você possa até se perguntar, mas eu não estou preso. Nós estamos todos aqui, estamos livres. Nós não estamos presos. Mas o que Deus tem a nos dizer nessa noite sobre sermos livres e sobre estarmos presos, é que nós não estamos presos num cárcere. Nós estamos presos ao nosso pecado, nós estamos presos aos nossos erros. E é isso que Deus quer libertar nessa noite. Deus quer nos libertar nessa noite. Quer nos libertar do pecado. Quer nos libertar das coisas que nos afastam do amor de Deus, da presença de Deus. E é desse cárcere, é dessa prisão que Deus quer nos tirar dessa noite. Ele quer nos libertar da escravidão. Que a partir do momento que nós aceitamos o pecado, a partir do momento em que eu cometo um pecado, que eu cometo um erro, é como se eu mesmo me algemasse, é como se eu mesmo me colocasse nessa prisão. E Deus quer mudar isso hoje. E Deus quer ir além. Ele quer usar de mim, quer usar de você para libertar alguém. Esse é o nosso chamado. Deus quer nos libertar, mas para que eu possa libertar alguém, eu também preciso estar livre. E como eu vou libertar alguém estando preso? Não existe essa possibilidade, espiritualmente falando. Então, para isso, Deus, através desse livro, através desse tema, Deus quer nos libertar. Semana passada nós tivemos o tema que foi Combatentes na Oração de Cura. Combatentes na Oração de Cura. Quantos de nós somos curados? Na semana passada, na noite passada, na oração de cura. E será que nós somos libertos? Eu vi uma pregação do Márcio Mendes que ele dizia que a cura e a libertação caminham lado a lado, caminham juntas. Mas nem sempre a libertação acontece. Às vezes acontece a cura e não acontece a libertação. Até o exemplo que ele citou foi de uma pessoa que é alcoólatra. Às vezes ela é curada, acontece a cura. Através da oração, através da atitude dessa pessoa. Acontece a cura, ela é curada. Mas será que ela foi liberta? O desejo dela voltar novamente a beber, será que foi embora? Será que não existe mais? Às vezes não, às vezes ela foi curada momentaneamente do momento em que ela estava alcoolizada. Mas se ela não for realmente liberta do mal do alcoolismo, ela vai voltar a beber. E ela vai voltar a ficar doente. E assim também acontece com cada um de nós. E é o pecado que nos faz isso. Quando nós cometemos um pecado, quando nós aceitamos esse pecado, nós ficamos doentes, porque nós nos afastamos da graça de Deus. Nós nos afastamos do amor de Deus. E não pode ser assim. Deus nos ama. Ele aceita cada um de nós, me aceita, te aceita da forma de como nós estamos, da forma de como nós somos. Mas Ele não aceita os erros que nós cometemos, os pecados que nós cometemos. E tenho certeza de que Ele olha para cada um de nós e Ele não quer isso para nós. Não quer a tristeza na minha vida, a tristeza que entra na minha vida através do pecado. Se nós olharmos aqui novamente o significado de libertação, que é ação ou efeito de colocar ou colocar-se em liberdade. Pôr-se em liberdade. A liberação de um preso. O que será que Deus tem a falar isso para mim nessa noite? O que será que é essa libertação para o Flávio, para você nessa noite? Deus nos quer livres, como disse, livres do pecado. Talvez você possa até pensar, mas não, o pecado, eu não estou preso no pecado. Não estou preso, não sou escravo do pecado.
Mas infelizmente nós somos. Infelizmente somos escravos do pecado, não há como fugir disso. Aí entra a palavra o quê? Combatentes. Combatentes na oração de libertação. E o que significa combatentes? Combatente é o guerreiro, é aquele que luta. É aquele que luta, é aquele que combate. Mas é aquele que, quando se depara com a ação do inimigo, às vezes a ação do inimigo, o exército do inimigo parece que é maior do que o nosso e ele desanima. O combatente é esse, ele desanima e ele vai embora. Não é. O combatente, o guerreiro, é aquele que enfrenta sozinho. Não. É aquele que busca ajuda, ele busca auxílio para formar um exército ou buscar uma tática que seja maior do que daquele exército, daquele combate que ele vai ter que travar, daquele exército que ele vai ter que derrubar. Ele busca uma tática, mesmo se o exército dele seja menor. Mas ele é um combatente, ele é um guerreiro. Então quando eu for para pecar, quando você for cair em tentação, na tentação do pecado, seja um combatente. É o que Deus nos pede. Para que eu seja um combatente, para que você seja um combatente. Assim como nós estamos experimentando aqui nesse livro. Precisamos ser um combatente. Combatentes para quê? Para que possamos estarmos libertos, sermos libertos. Para que você possa libertar alguém na sua casa. Para que você possa ser canal de libertação para alguém na rua, para alguém na sua família, onde Deus precisar. Nós estamos aqui, não é de brincadeira. Não é à toa que nós estamos aqui. Não é à toa. Talvez a gente fique aqui e ache que é à toa. Porque é gostoso estar aqui toda semana. Mas Deus tem um propósito para isso. Não é à toa que nós estamos aqui. É para sermos usados, para sermos canal lá fora, para libertarmos alguém. Mas primeiro nós precisamos nos libertar. Nos libertar das nossas escolhas. Vamos cair em contradição, porque Deus nos fez livres, nós não somos livres. Deus se impõe, Ele obriga que eu tome uma decisão, que eu vá por tal caminho, Ele obriga, Ele nos obriga. Não, Ele nos dá essa opção de escolha. Então nós somos livres para escolher. E muitas vezes nós escolhemos o caminho errado. A própria liberdade nos prende. Chega a ser engraçado isso, né? Mas a liberdade que eu tenho de escolha, às vezes ela me prende, porque às vezes eu opto pelo errado, às vezes a minha opção é o errado, é o pecado. E eu acabo caindo e seguindo pelo caminho errado. Se nós pegarmos o exemplo de Moisés, da batalha que foi de Moisés, para libertar o povo hebreu dos egípcios, quando Deus escolheu Moisés, se nós pegarmos no livro do Êxodo, desde o começo até antes, quando era para Moisés ter sido morto, e o povo hebreu rezava, o povo hebreu pedia. Naquela época eles não eram um povo que aceitava a escravidão. Assim, aceitava entre aspas, por quê? Porque eles não tinham força para brigar contra o exército do Egito. Eles não tinham força para se libertar. Mas eles acreditavam em quem? Acreditavam em Deus. Eles uniram força com quem? Com Deus. O rei dos exércitos. O líder do maior exército. O Todo-Poderoso. E Deus ouviu a oração deles e poupou Moisés. Nós sabemos a história. Mas quando foi para o povo realmente ser liberto, quantas coisas aconteceram? Quantas coisas o povo enfrentou? E o que Moisés fazia? Quando Deus disse para ele, Moisés, você vai ser um intermediário, você vai ajudar a libertar o povo. O que Moisés fez? Ele tinha uma escolha, aceitar aquilo ou não. E ele fez a escolha certa. Ele aceitou trabalhar com quem? Com Deus. E foi sozinho? Não foi. Deus pediu para que ele falasse com o irmão dele. E o que Moisés fez? Foi e falou com o irmão dele. A partir daí o irmão dele passou a ajudá-lo. E em tudo isso, para que o povo fosse liberto, precisou que o quê? Que Moisés ouvisse a Deus e que ele fizesse as coisas do jeito que Deus mandava, do jeito que Deus queria. Porque era muito fácil. Deus chegou para Moisés e falou, você vai libertar o povo. E ele, pode ser que tenha se preocupado ou não, mas ele não buscou libertar o povo do jeito dele, da forma dele, do jeito que ele imaginava. Não, ele buscou libertar o povo do jeito que Deus pedia. E o que ele fazia para ouvir a Deus? Ele rezava, ele orava, ele buscava esse Deus. E nós, será que estamos fazendo isso? Será que nas nossas falhas, para a nossa libertação, para a libertação daqueles que nós amamos, será que nós estamos buscando a Deus? Às vezes nós buscamos, né?
Nós rezamos e Deus fala conosco, não fala? Mas será que a forma que Deus pede para que eu liberte alguém, será que eu estou tentando libertar essa pessoa do jeito que Deus pede ou do jeito que eu imagino que tem que ser? Já imaginaram se Moisés tivesse ido libertar o povo do jeito que ele queria e não do jeito que Deus pedia? Moisés era um guerreiro, era um combatente e era do exército. Imaginaram se ele tivesse juntado espada e um monte de gente e fosse lá dar de frente com o exército do faraó? O que teria acontecido? Ele morria todo mundo. Mas não, Moisés, o que ele fez? Ele rezava, ele ouvia a Deus. Ele combatia, mas da forma que Deus queria, da forma que Deus pedia. E em momento algum a palavra diz que levantou a espada e que brigou e que lutou, não. Deus providenciou cada situação, cada passo para Moisés, para que o povo fosse liberto. Não precisou de guerra. Teve muito sofrimento, teve muita dor, teve. Mas isso faz parte da vontade de Deus. Porque não tinha outra forma, não tinha outro jeito. Mas o que eu digo a você é que nós estamos na mesma situação que Moisés. Eu sou um combatente, você é um combatente. Um escolhido, não é à toa que você está aqui. Não é à toa. Eu fui chamado, você foi chamado para combater. E volta aqui no livro. Moisés, ele era o quê? Somente um combatente na libertação? Não, ele era um combatente na intercessão. Por quê? Porque ele rezava, porque ele pedia. Ele pedia pelo povo, ele pedia para Deus pelo povo. Por aquele povo que o quê? Que ele amava. E nós, será que estamos pedindo pelo povo que nós amamos? Às vezes não. Às vezes nós pedimos, como disse, nós pedimos, Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá o caminho. Mas ao invés de nós fazermos a vontade de Deus, nós fazemos o quê? A nossa. Infelizmente. Às vezes nós queremos libertar o povo, mas não do jeito que Deus pede, mas do jeito que nós achamos que é mais fácil, do jeito que nós achamos que é conveniente. É assim. E isso precisa mudar. Nós precisamos sim ser combatentes. Na oração de libertação, na oração de renúncia, na oração de louvor, na oração de intercessão, assim como Moisés foi. Moisés se resume nesse livro. Porque cada pedaço desse livro aqui de combatente, Moisés tinha a característica. E o povo do Egito foi liberto, não? Foi. Mas porque Moisés era um combatente? Também. Mas é porque ele fazia a vontade de Deus. E além de ele fazer a vontade de Deus, ele fazia a vontade de Deus do jeito que Deus queria. Não do jeito que ele queria, do jeito que ele achava que era certo. Não é assim. E assim também tem que ser na nossa vida. Nós precisamos ser guerreiros, sermos combatentes. Quantas vezes nós nos deparamos com algo que é maior do que as nossas forças e nós desistimos? Nós vamos ficando pelo caminho. Quantos de nós vamos ficando pelo caminho? Não é julgar, não é querer ser melhor do que ninguém. Mas nós que já temos um pouco mais de caminhada, nós vemos quantos dos nossos irmãos caíram, ficaram pelo caminho. Talvez por falha deles, sim, de talvez não terem buscado ajuda para aumentar o exército, para ajudar a combater, mas também talvez por falha nossa. Que nós não acolhemos, nós não ajudamos talvez da maneira de como teria que ser. Por tantos e tantos motivos. Por isso Deus quer mudar isso na nossa vida. Nós precisamos sair daqui nessa noite combatentes. Combatentes não só na oração de libertação, mas combatentes na oração de intercessão, assim como Moisés. Rezar uns pelos outros. Ajudar nesse combate, ajudar aquele que está caído. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos ajudar. E assim nós vamos vencer, assim nós vamos conseguir chegar no objetivo que Deus quer. Nós precisamos, quando tivermos algum trabalho, alguma coisa, nós precisamos nos unir e ver qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para aquele povo que nós vamos libertar. Para que todos possam caminhar no mesmo sentido, no mesmo caminho. E fazermos, para chegar a libertar alguém, né, e fazermos a vontade de Deus, fazer o que Deus pede. Fazer o trabalho da forma que Deus manda. Às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes nós ficamos tão eufóricos em fazer a vontade de Deus, que às vezes nós fazemos, mas do nosso jeito. E talvez por isso não aconteça a graça. Talvez por isso aconteça a cura e não a libertação. Talvez nós chegamos em algum lugar e nós acalmamos, nós levamos a cura, mas nós não levamos a libertação.
E por isso as pessoas não mudam. Talvez por isso nós não mudamos. Se eu for pegar aqui no pensamento, quantas vezes eu já falei, não, nós precisamos lutar contra o pecado. E eu continuo caindo em pecado. Não sou melhor do que ninguém. Continuo caindo em pecado. Por quê? Talvez eu fui curado, mas não liberto ainda. E isso tem que mudar a partir de agora. É urgente isso. É urgente. Nós não podemos deixar para amanhã. Não podemos deixar para a semana que vem. Vou esperar, segunda que vem eu começo. Segunda que vem é feriado, então vamos deixar para terça. Não pode, tem que ser agora, tem que ser já. Nós precisamos mudar agora, já. E é o mesmo exemplo de Moisés. Nosso maior libertador é quem? Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, que nos libertou ao preço do quê? De sangue, do seu próprio sangue. Imaginem só o povo. Imaginem tamanha misericórdia de Deus, assim como diz a palavra, né? Enviou o seu próprio Filho para libertar a humanidade, para salvar a humanidade. Que já vem sendo salva desde o início. Desde o começo da aliança que Deus fez lá com Abraão. Desde o início, desde o início. O que acontece? O povo escuta a Deus, o povo crê em Deus, mas ele faz a vontade de Deus? Não faz. Faz só quando é conveniente. E assim também somos nós. Nós fazemos a vontade de Deus quando é do nosso gosto, é do nosso agrado. E às vezes o que nós que dissemos sim, às vezes nós vamos fazer a vontade de Deus e nós não queremos fazer do jeito que Ele quer. Nós queremos fazer do nosso jeito, que é conveniente para nós. E não pode ser assim. Lá no Evangelho de João, quem quiser tomar, Evangelho de João 8, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 29 até o 34. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Isso é Jesus dizendo. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eles perguntam para Jesus. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Palavra da salvação. Olha o que diz o versículo 29. Jesus dizendo: aquele que me enviou está comigo, e ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. E será que nós estamos fazendo o que é do agrado de Deus? Às vezes nós pensamos: nossa, Deus me deixou. Acho que o tamanho é o amor de Deus que jamais vai nos deixar. Mas às vezes nós caminhamos sem fazer a vontade de Deus. Por isso talvez nós não vemos o milagre acontecer, nós não vemos a graça acontecer. Tudo é superficial. Talvez seja isso, talvez nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E Jesus diz a eles, diz àqueles que estavam ouvindo a palavra, eles falaram que eles não são escravos de ninguém. E o que Jesus diz no versículo 34, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Nós somos escravos do pecado. Nós somos escravos. E nós nos esquecemos que nós somos libertos, que eu fui liberto, que você é livre, que você também foi liberto a um preço de sangue, a um preço de um Deus que nos ama e que acredita em nós. Por isso que Ele nos dá a graça de sermos libertos todos os dias. Por quê? Porque nós aceitamos isso. Quando nós aceitamos isso. E é isso que Deus quer mudar. Nós precisamos sair daqui hoje como os combatentes na libertação. Na nossa própria libertação, na libertação daqueles que nós amamos. Porque o pecado entra na nossa vida, entra na vida daqueles que estão do nosso lado, que nós amamos. E para que cada um de nós seja liberto, para que essas pessoas sejam libertas, é preciso que nós conheçamos a verdade. E às vezes nós conhecemos a verdade, não conhecemos? Não é Cristo que salva? Se nós sabemos que é Cristo que salva, que Ele nos ama, ainda assim nós continuamos a pecar. Ainda assim nós continuamos a usar a nossa liberdade de forma errada. Todos nós aqui somos livres, não somos? Se eu sair daqui e roubar um carro de alguém que está aqui fora, vai acontecer o que comigo? Se eu for pego, eu vou preso. Eu usei minha liberdade de forma errada.
Isso é assim como Jesus que foi tentado lá no deserto, quando ele jejuava. O próprio Deus nos ensina isso, que por uma grande libertação que foi a nossa, a preço de sangue, a morte na cruz, Jesus foi lá de qualquer jeito? Ele ficou comendo, dormindo, à torta direita? Não, se nós pegarmos a palavra, quem fazia isso eram os discípulos. Os discípulos que só comiam, que só dormiam. Jesus ficava o tempo todo o quê? Rezando. Ficava o tempo todo em oração, conversando com Deus Pai, porque ele sabia que o que ele ia enfrentar não seria fácil, não seria mole, não ia ser moleza. Ele é Deus, ele pode tudo, para ele isso seria moleza, mas ele quis mostrar para mim, mostrar para você, que para uma grande libertação acontecer, é preciso o quê? Dobrar os nossos joelhos, é preciso rezar, é preciso nos entregar para Deus, entregar toda aquela situação para Deus. E aí volta lá no combatente, precisamos ser o quê? Combatentes na intercessão, combatentes no louvor, combatentes na renúncia, porque Jesus renunciou muita coisa, para que a nossa liberdade pudesse ser alcançada, para que hoje eu possa ser livre, para que você hoje esteja livre. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, não foi? E o encardido, o demônio não ficava tentando Jesus? E assim ele também nos tenta, mas Jesus caiu na tentação? Não. E nós? Nós caímos porque nós somos fracos. Porque talvez ainda nós não tenhamos entendido o nosso objetivo. Talvez ainda nós não tenhamos verdadeiramente entendido o que Deus quer que nós façamos, o que nós iremos enfrentar. Será que nós estamos preparados para enfrentar uma grande libertação igual Jesus enfrentou? Talvez não, mas nós teríamos que estar. Até partilhávamos isso antes de entrar aqui. Nós precisaríamos estar preparados, mas nós infelizmente não estamos. E é isso que eu digo a você, que precisa mudar a partir de agora. Nós temos que estar preparados. Quando nós nos depararmos com uma situação em que nós temos que ser um combatente na oração de libertação, não vai dar tempo da gente correr para se preparar. As pessoas que estão lá fora sofrendo, elas não têm mais tempo para esperar. Por isso nós precisamos mudar o quê? A nossa atitude. Seguir o exemplo de Moisés? Sim, seguir o maior exemplo que foi Jesus. Que para enfrentar o que ele enfrentou, o que ele fez? Ele rezou. Ele jejuou. Ele ficou sem dormir. Ficou sem comer. Ele renunciou. Ele se renunciou. Para quê? Para nos libertar, para te libertar, para mudar, nos dar a salvação. Não foi à toa. E seria algo fácil? Não. E assim também temos que ser cada um de nós. Nós precisamos disso. Precisamos entrar nessa luta, precisamos lutar assim como Jesus lutou. É para isso que ele passou por tudo isso, para nos mostrar que quando nós nos depararmos com uma situação como esse deparou, nós precisamos dar a vida pelo nosso irmão, salvar alguém, nós precisamos estar preparados. Sermos um combatente na oração de libertação, não só na oração de cura. Quando nós vamos levar cura para alguém, nós precisamos levar cura e imediatamente levar o quê? A libertação. Para que essa pessoa que recebeu a cura possa realmente ser curada, para que o mal seja cortado pela raiz. E assim também na vida de cada um de nós. Como disse, na vida de nós, daqueles que nós amamos, daqueles que nós zelamos. Deus nos chama a ser o quê? Combatente. Como diz o dicionário, aquele que é um guerreiro, aquele que luta. Por quê? Pela libertação. O que é a libertação? Colocar-se em liberdade. Liberação de um preso, colocar alguém em liberdade. Quem nós precisamos pôr em liberdade? Muitas pessoas, a começar, como disse, por nós mesmos. Seja no grupo de oração, seja no grupo de reflexão, seja onde quer que Deus nos chame. Temos muitas pessoas para salvar, para que eles conheçam a verdade assim como nós conhecemos. Assim como nós conhecemos a verdade, que a única salvação que nós teremos é através de quem? Através de Cristo, através de Jesus. Nós não estamos sozinhos nisso. Assim como diz aqui o livro, para que nós possamos ser um grande combatente na oração de libertação, nós temos uma ajuda muito especial, que é a ajuda de Maria, que é a ajuda de Nossa Senhora, que nos chama ao quê? A rezar o terço todos os dias. Não vou nem perguntar se quem aqui reza o terço todo dia, porque isso para mim não faz diferença. Mas tenta lembrar aí você reza o terço todos os dias?
É fácil rezar o terço todos os dias? Não é fácil. Mas nós precisamos estar o quê? Preparados. É isso que Deus nos convida. A estarmos preparados. Por isso nós precisamos usar dessa arma, que é a oração do terço. Pedir a intercessão de Nossa Senhora. Tudo vai ficar mais fácil. Se Nossa Senhora interceder por nós, na oração do terço nós entregarmos aqueles que precisam de libertação. Isso é ser um combatente. É usar as armas que Deus nos dá. O jejum, a oração, a Eucaristia, a confissão. São tantas e tantas armas que Deus nos dá para lutarmos contra a libertação de alguém, ou de alguma coisa, ou de alguma situação. E tudo isso volta no primeiro tema desse livro, que é combatente na oração de intercessão. Nós precisamos ser intercessores, em primeiro lugar. Interceder por nós mesmos. E assim como Moisés, interceder pelo povo que precisa ser salvo. O nosso povo. O nosso povo, aqueles que nós amamos. Não precisa pensar em ninguém que vai lá no grupo de oração, alguém que vai num show na praça, não. Aqueles que nós amamos, aqueles que estão mais próximos de nós. E que às vezes nós nos esquecemos. Às vezes nós vamos lutar, brigar para libertar alguém que está lá longe, alguém que a gente não conhece. E nós deixamos de lado nós mesmos. As nossas famílias, os que nós amamos e os nossos irmãos mesmo de ministério. Quantos e quantos de nós aqui precisam ser libertos? Precisam também estar de pé para nos ajudar a sermos juntos combatentes na oração de libertação, combatentes na oração de cura, combatentes na oração de louvor, combatentes no que for preciso. E é isso que Deus nos chama nessa noite, é isso que Deus quer de nós, que sejamos todos combatentes. E que nós saibamos que nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho nesse combate. Você tem a mim. Você tem o irmão que está aí do seu lado. Nós não estamos sozinhos. Por isso vamos nos ajudar. Ajudar um ao outro. E assim como o exemplo de Moisés, buscar fazer o quê? A vontade de Deus. Ouvir a vontade de Deus. Atender e fazer a vontade de Deus do jeito que Ele quer. Para que alguma coisa, para que alguém seja liberto. Para que alguma comunidade seja liberta. E fazer também como diz Jesus no versículo 29, ó, aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Que possamos sair daqui hoje com esse pensamento, de que Deus nos chama a sermos libertadores, a sermos combatentes. Nós não podemos cair. Se nós formos cair, se nós vermos o irmão cair, que possamos ajudar esse irmão a ficar de pé, que é ele que vai ser o nosso escudo, ele que vai nos defender. E que possamos fazer assim como fez Moisés, fazer a vontade de Deus, do jeito que Deus pede. E que possamos ser como Jesus, principalmente como Jesus. Que diz, como eu acabei de ler, Ele não me deixa sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Hoje, assim como Deus enviou Jesus, hoje Jesus me envia, hoje Jesus te envia a ser um combatente da libertação. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, ser um combatente da libertação. Faça o que Deus te pede, faça o que Jesus te pede, e Ele não vai te deixar sozinho nesse seu combate, no combate que você precisa travar, na guerra que você precisa vencer. Acredite nisso. Que possamos sair daqui hoje mesmo, pessoas renovadas, e acreditando que não estamos sozinhos. Temos a intercessão de Nossa Senhora, como diz, temos o terço para rezar, temos os sacramentos para buscar, a Eucaristia, força na Eucaristia, força na confissão. E nós seremos sim combatentes na cura, combatentes na libertação. Toda a obra que nós trabalharmos dará fruto. Porque nós vamos fazer, nós estaremos preparados para quê? Para fazer a vontade de Deus e fazer do jeito que Ele precisa que seja feito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Possamos então fechar os nossos olhos e nos colocando em oração nessa noite, que possamos olhar para as nossas vidas, para a nossa realidade. Talvez você esteja até pensando, fala, nossa Flávio, mas você fala que nós precisamos ser um combatente, mas é porque você não vive a minha vida. É porque você não vive o meu dia a dia, é porque você não sou eu. Por isso que você fala que você é um combatente, você não conhece as minhas lutas. Meu irmão, minha irmã, Deus conhece as nossas lutas.
E Ele sabe aonde nós estamos falhando, aonde nós estamos caindo. Ele sabe que nós estamos aqui. Existe um chamado, Deus nos chamou a servir. Deus nos chamou a fazer a vontade dEle. Para libertar os cativos, para salvar as pessoas, para tirar da prisão do pecado. Quantos e quantos de nós estamos presos ao pecado? Por isso que possamos mesmo rezar, pedir para que o Espírito Santo mude a nossa vida. A exemplo de Moisés, realmente rezar, realmente se entregar para fazer a vontade de Deus, ouvir o sim de Deus. E Deus vai capacitar, Deus vai dar todas as ferramentas, todas as armas necessárias para vencer as provações que nós passamos, as provas que nós temos. Quem dera nós chegarmos um dia, chegarmos no final da nossa vida, assim como diz a palavra, que nós combatemos o bom combate, que nós vencemos, e nós iremos vencer em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Somos todos vencedores, somos todos guerreiros e guerreiras, para a honra e glória de Jesus. E Deus quer nos libertar, Deus quer nos libertar nessa noite. Fomos escolhidos a estar aqui, fomos escolhidos a dedo, chamados pelo nome para estar aqui nessa noite, para sermos libertos. Por isso abra o seu coração, porque talvez você nem saiba na sua vida onde você precisa ser liberto nessa noite. Mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe, e o Espírito Santo precisa agir na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nessa noite, para nos libertar. Por isso que você possa ir rezando, vai pedindo mesmo para que Deus possa agir na sua vida com o Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. E que Tu possas agir, Senhor, em nós com o Teu Espírito Santo. Pois nós precisamos ser libertos do pecado, Senhor. Nós precisamos ser libertos das escolhas erradas que nós fazemos, Senhor, que nós fizemos. E por isso hoje nós estamos sofrendo, Senhor. Nós precisamos ser libertos, Senhor, porque muitas vezes nós queremos fazer a Tua vontade, queremos fazer o que o Senhor pede, mas fazemos do nosso jeito e não do Seu jeito, Senhor. E por isso talvez nós não vemos frutos, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor Jesus, nós precisamos ser mudados por Ti, Senhor. Eis-nos aqui nessa noite, age poderosamente em nós, Senhor, os Teus servos. Nós estamos aqui, Senhor Jesus. Nós que somos a Tua ferramenta, Senhor, na obra de libertação do Teu povo, Senhor. Usa de nós, Senhor Jesus, vem nos fortalecer, vem tirar de nós tudo que nos impeça, Senhor, tudo que tem nos impedido, Senhor Jesus, de fazer as coisas do Teu jeito, Senhor, as coisas que Te agradam, Senhor. Muitas vezes nós usamos a nossa liberdade de forma errada, Senhor. Nós buscamos fazer, Senhor Jesus, não o que Te agrada, mas o que nos agrada, Senhor. Que Tu possas nos perdoar nessa noite, Senhor Jesus, por todas as vezes que nós escolhemos, Senhor, o caminho errado, por todas as vezes que nós escolhemos, Senhor, nós usamos a nossa liberdade de forma errada, Senhor. Isso não Te agrada, isso não Te agradou, Senhor Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres, verdadeiramente livres. Proclama esse governo, se Jesus